Olá, alunos do STHG, você amigo YouTube. Sou o pastor William Cabral e professor do Seminário Teológico Harlan Graham. Sou pastor da Assembleia de Deus Ministério Atos 2 de Natal e hoje eu trago uma aula sobre um assunto que é muito relevante. Eu quero falar a respeito do jejum. Sim, do jejum. O jejum é uma abstinência total ou parcial de alimentos por um período definido e um propósito específico. Tem sido praticado pela humanidade em praticamente todas as épocas, tá? Em praticamente todas as nações, todas as culturas e principalmente nas religiões. Esse jejum ele pode ser com finalidade espiritual ou até mesmo uma finalidade estética ou medicinal. Ele traz benefícios físicos, como a desintoxicação que produz no organismo. Isso muitas pessoas têm usado o famoso jejum intermitente, aqueles que estão em academias, para manter a sua forma física. Mas o nosso enfoque aqui é outro. O nosso enfoque é o jejum bíblico, com finalidade específica. Muitos cristãos hoje desconhecem o que a Bíblia diz acerca do jejum, ou então receberam um ensino distorcido a respeito desses pontos. E nós hoje vamos trazer à luz das Escrituras alguns versículos e vamos comentar sobre alguns fatos a respeito do jejum. Já peço emprestar o seu intelecto para que nós venhamos então pedir direcionamento a Deus e iluminação do Espírito Santo, orando e intercedendo assim. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que estamos, Senhor, eternos aprendizes, Pai. Queremos a inspiração do Espírito Santo, Senhor, que venha sobre nós, nos iluminando e abrindo o nosso entendimento racional, para que possamos compreender, Pai, tudo aquilo que Tu queres nos revelar, Pai. Muito obrigado por estar conosco em todo o tempo. Nós já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Creio que a igreja hoje está dividida entre dois extremos. O primeiro extremo são aqueles que dão ênfase demais ao jejum. Outros que não dão importância alguma. Além de ser recomendado pela Bíblia, o jejum traz consigo alguns princípios que devem ser entendidos e seguidos. E é sobre isso que essa aula vai falar. Nós temos aí pelo menos 40, uma hora, para nós falarmos a respeito de alguns pontos. E eu quero pontuar, antes disso, sobre a prática do jejum bíblico. O jejum bíblico não é o único caminho, ou o caminho principal pelo qual nós glorificamos a Deus. Na preferência a Ele, acima de suas dádivas, não é o caminho principal não. Mas é um caminho. E é um caminho que pode auxiliar todos os outros caminhos. Afinal de contas, o jejum é uma arma de guerra, batalha espiritual tremenda. Deus, irmãos, Ele é imutável. Portanto, não mudaremos a Ele com o nosso jejum de forma alguma. Antes, quando jejuarmos, nós mudamos nós em relação aos seus soberanos desígnios. Porque um dos atributos de Deus é a sua imutabilidade. E outro é a sua soberania. Portanto, você achar que pode jejuar para manipular a Deus é ledo engano. Você está cumprindo as suas tolices, né? Fazendo o papel de tolo diante de Deus, e não é isso que nós queremos. Nós sempre informamos aos nossos alunos, às nossas ovelhas, que o jejum, portanto, é algo que vai mudar o nosso ser. E mudando o nosso ser em relação ao desígnio de Deus, nós poderemos compreender melhor o que esse Deus quer nos apresentar. Pois bem, nós veremos nessa aula se a Bíblia ordena ou não o jejum, quais são os propósitos do jejum, as diferentes formas de realizar um jejum, a duração do jejum e o jejum prolongado. Podemos falar que estamos jejuando, é uma dúvida de muitos, e vamos concluir, certos de que Deus já tem falado aos nossos corações. Vamos lá então para o primeiro ponto. A Bíblia ordena o jejum? Não. No Velho Testamento, na lei de Moisés, os judeus tinham um único dia de jejum instituído, que era o dia da expiação, conforme Levítico 23, verso 27, que também ficou conhecido como o dia do jejum, lá em Jeremias 36, 6, e ao qual Paulo se referiu como jejum em Atos 27, verso 9. Mas em todo o Velho Testamento e no Novo também, não há única ordem acerca de jejuarmos. Contudo, apesar de não haver um imperativo acerca dessa prática, a Bíblia estará cheia de menções ao jejum. Falará não apenas como fizeram, mas infere
que nós também jejuaríamos e nos instrui na forma correta de fazer o jejum. Muitos ensinadores falharam de maneira grave ao dizer que por não haver nenhuma ordem específica para o jejum, então não devemos jejuar. Essa é a minha opinião. Mas quando consideramos o ensino de Jesus Cristo, nosso ícone sobre o jejum, não há como negar que o Mestre esperava isso de nós. Olha o que ele diz aqui em Mateus 6,16. Quando jejuardes, prestem atenção, quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas. E assim o teu Pai em secreto, teu Pai que vem em secreto, te recompensará. Mateus capítulo 6, versos 16, 17 e 18. Jesus esperava que eu e você fizéssemos uso do jejum bíblico para que nós pudéssemos enfrentar as adversidades e as provas e as batalhas que viriam à frente. É óbvio que o que está na Bíblia não pode ser retirado. E é óbvio que nós, como cristãos, que temos a Bíblia como nossa regra de fé e de conduta e Jesus como nosso ícone, temos que cumprir aquilo que ele estivesse nos ordenando. Embora Jesus não esteja mandando jejuar, essas palavras revelam que ele esperava de nós essa prática. Ele nos instrui até na motivação correta que se deve ter ao jejuar. Quando disse que ao Pai recompensaria a atitude correta do jejum, ele nos mostrou que tal prática produz um resultado eficaz. O teu Pai que está em secreto te recompensará, se jejuardes conforme diz a palavra de Deus. Algumas pessoas até dizem que as epístolas não dizem nada sobre jejuar, e é porque não é importante o jejum, e desprezam o ensino de Jesus sobre o jejum. Está errado, queridos. Jesus não veio ensinar os judeus a viverem bem a velha aliança. Ele veio instituir uma nova aliança. Ele veio instituir uma nova aliança e todos os seus ensinos apontam para as práticas dos cidadãos do reino de Deus. Portanto, se Paulo disse alguma coisa, amém. É a palavra de Deus. Mas quando Jesus diz uma coisa, eu tenho que prestar mais atenção ainda. Concordam comigo? Quando estava para ser assunto aos céus, ele deu ordem aos seus apóstolos que ensinasse as pessoas a guardar tudo o que ele tinha ordenado, conforme Mateus 28 e 20. Inclusive o modo correto de jejuar. O próprio Jesus praticou esse jejum nos mostrando. Quando nós vamos ler em Atos, que os líderes da igreja também o faziam, nós vamos ver registros históricos dos pais da igreja também jejuando. Nós vamos ver que crentes de muito tempo depois dos apóstolos continuam a jejuar, tendo grandes vitórias. Nós vamos ver testemunhos de vitórias de crentes que jejuam até hoje e têm tido as suas bênçãos asseguradas por Deus. Então o jejum deve ser parte de nossas vidas e deve ser praticado de forma equilibrada dentro do ensino bíblico para que se torne uma arma eficaz. Embora o próprio Senhor Jesus tenha jejuado por 40 dias e 40 noites no deserto, muitas vezes ficava sem comer, quer por falta de tempo, quer ministrando ao povo, conforme Marcos 6,31, quer por passar as noites orando sem comer, como Marcos 6,46 registra. Devemos reconhecer que ele e seus discípulos não observavam o jejum dos judeus nos seus dias, exceto no dia da expiação, mas em outros dias eles também jejuavam. Era costume dos fariseus jejuar 2 dias por semana. Nós vamos ver isso em Lucas, capítulo 18 e verso 12. Depois você vai conferindo aí na sua Bíblia, porque os cristãos de Berea eram mais excelentes do que o de Tessalônia, meus irmãos. Mas Jesus e seus discípulos não faziam. Aliás, eles chegavam a questionar Jesus a respeito disso. Disseram eles, os discípulos de João, e bem assim os fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejum convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, vocês jejuarão. Parafraseando, depois que ele fosse para o céu, nós deveríamos jejuar, conforme Lucas 5, versículos 33, 34 e 35. O mestre nos mostrou não ser contra o jejum, e disse que depois que ele fosse tirado do convívio direto dos seus discípulos, voltando ao céu, eles haveriam de jejuar. Jesus não se referia ao jejum somente para os dias
entre a sua morte e ressurreição ou reaparição aos discípulos ao mencionar os dias que ele estaria sem o noivo, e sim aos dias a partir de sua morte. Contudo, ele nos deixou bem claro que a prática do jejum nos moldes do que havia em seus dias não era o que Deus esperava, porque a motivação estava errada. A motivação farisaica era parecer para provar religiosidade e não tinha nada a ver com a fé e com a espiritualidade, que são bases para toda e qualquer doutrina que o Mestre nos ensinou. Ele nos ensinou a fazer o jejum em secreto, irmãos, sem alardes, sem deixar transparecer com o rosto sofrido. E esse jejum feito em secreto pode ser uma prática vazia, se não for feito de maneira correta também. Isso aconteceu nos dias do Velho Testamento, quando o povo começou a indagar, lá em Isaías 58, verso 3, parte A. Por que jejuamos nós e não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? E a resposta de Deus foi exatamente a que estavam jejuando de maneira errada. Vejam a resposta de Deus. Isaías 58, 3, parte B e 4. Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e para rixas e para feridos com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a sua voz no alto. Por outro lado, o versículo está inferindo que, se observado de forma correta, Deus atentaria para isso e a voz deles seria ouvida. Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que a Bíblia não ordena o jejum, mas Jesus esperava que você jejuasse. Jejue e esteja cada dia mais no centro da vontade de Deus. Um outro ponto é o propósito do jejum. Eu gosto de uma afirmação de Kenneth Hagin acerca do jejum. Não gosto muito das obras dele, mas dessa afirmação eu gosto. Diz assim: o jejum não muda a Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar mudará você. Vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito Santo. O jejum, é claro, não tornaria Deus mais bondoso ou misericordioso para conosco. Ele está ligado diretamente a nós, a nossa necessidade de romper com as barreiras e limitações da carne. O jejum, no entanto, deixará nosso espírito atento, pois mortifica a carne e aflige a nossa alma. Jesus deixou-nos um ensino precioso acerca disso quando falava sobre o jejum. Marcos 2 e 22. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres. E quando se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. O odre, meus irmãos, era um recipiente feito com pele de animais, que era devidamente preparada, mas com o passar do tempo envelhecia e ressecava. O vinho era o suco extraído da uva que fermentava naturalmente dentro do odre. Portanto, quando se fazia o vinho novo, era sábio colocá-lo num recipiente de pele ou no odre que não arrebentasse na hora em que o vinho começasse a fermentar. E o melhor recipiente era um odre novo. Com essa ilustração, Jesus estava ensinando a nós que o vinho novo que ele traria, que é o Espírito Santo, deveria ser colocado em odres novos. E o odre, o recipiente do vinho, somos nós, os homens. A Bíblia está dizendo com isso que o jejum tem um poder de renovar nosso corpo. A Escritura também ensina que a nossa carne milita contra o Espírito, e a melhor maneira de receber o vinho, que é o Espírito, é dentro de um processo de mortificação da carne. Portanto, quanto mais fracos, materialmente falando, estivermos, mais forte espiritualmente estaremos. Creio que o propósito primário do jejum, no entanto, é mortificar a carne e que nos fará mais suscetíveis ao poder do Espírito Santo. Há outros benefícios que decorrerão disso, mas essa é a essência do jejum. Alguns acham que o jejum é uma varinha de condão que resolve as coisas por si mesmo, mas não. Podemos ter um enfoque errado se pensarmos assim. Quando jejuarmos, não devemos crer no jejum, e sim no Deus poderoso. A resposta às orações flui melhor quando jejuamos, porque através dessa prática estamos liberando nosso espírito na disputada batalha contra a carne. E por isso algumas coisas começam a acontecer de forma
sobrenatural. Por exemplo, a fé é do Espírito e não da carne. Amém? Portanto, ao jejuar, estamos removendo o entulho da carne e liberando a nossa fé para se expressar. Quando Jesus disse aos discípulos que não puderam expulsar um demônio por falta de jejum, em Mateus 17, 21, ele não limitou o problema somente a isso, mas falou sobre a falta da fé, Mateus 17, do 19 ao 20, como um fator decisivo no fracasso daquela tentativa de libertação. Há castas que só saem com jejum e com oração. O jejum ajuda a liberar a fé. O que nos dá a vitória sobre o inimigo é o que Cristo fez na cruz e a autoridade do seu nome. O jejum em si não me faz vencer, mas vai liberar a fé para o combate e vai nos fortalecer, fazendo-nos mais conscientes da autoridade que nos foi delegada. Irmãos, apesar do compromisso central do jejum ser a mortificação da carne, vemos vários exemplos bíblicos de que outros motivos para tal prática podem também ser levados em consideração. No Velho Testamento encontramos diferentes propósitos para o jejum, e eu vou pontuar alguns para vocês. O jejum era feito para consagração. O voto do nazareado envolvia a abstinência, o jejum de determinados tipos de alimento. Você pode confirmar isso lá em Número 6, versos 3 e 4. Para também arrependimento de pecados. Samuel e o povo jejuando em Mispa, como sinal de arrependimento dos seus pecados, trouxe a vitória. 1 Samuel 7,6 e Neemias 9, verso 11. Também se jejuava por luto. Davi jejua em expressão de dor pela morte de Saul e de Jonatas, e depois pela morte de Ábilo, lá em 2 Samuel, capítulo 1, verso 12, e capítulos 3, verso de número 35. Por aflições também jejuou Davi. Davi jejuou em favor da criança que nascera de Betseba e que estava doente à beira da morte. 2 Samuel, capítulo verso de 16 e 23. E o que dizer de Josafá, que apregou um jejum em todo Judá, quando estava sob risco de ser vencido pelos moabitas, pelos amonitas e outros reis. 2 Crônica 20, verso 3. Buscando proteção, conforme Esdras, capítulo 8, 21 e 23, que diz que Esdras proclamou jejum junto ao rio Ava, pedindo a proteção e a bênção de Deus sobre a sua viagem. Esté, lá em Esté, capítulo 4 e verso 16, também pede que o seu povo jejue por ela, para a proteção no seu encontro com o rei. Em situações de enfermidade, lá em Salmo 35, 13, Davi nos ensina a jejuar e orar por outros que estão enfermos. Por intercessão, Daniel, capítulo 9, 3 e Daniel 10, versículos 2 e 3 também fala que Daniel, orando por Jerusalém e seu povo, intercedia por eles. Nós evangélicos devemos orar, mas falando em relação ao propósito do jejum, nós evangélicos precisamos nos preparar para a batalha espiritual. Jesus mencionou que determinadas caixas só sairiam por meio de oração e jejum, que trazem um maior revestimento de autoridade. Mateus 17, 21. Estar com o Senhor, devemos orar para estar com Ele. Ana não saía do templo, orava e jejuava frequentemente. Lucas, capítulo 2, 37. Para a preparação para o ministério. Lembrando a vocês, como eu costumo dizer, que ministério não é ser visto. Ministério é serviço. Jesus só começou seu ministério depois de ter sido cheio do Espírito Santo e se preparado em um jejum prolongado, lá em Lucas 4, versículos 1 e 2, onde ele passou no deserto 40 dias e 40 noites. Em Atos dos Apóstolos, vemos uma igreja praticando um jejum em diversas situações. Primeiro, em Atos 13, verso 2, quando os líderes da igreja em Antioquia jejuavam apenas para adorar ao Senhor. Em Atos 13, 3, quando na hora de impor as mãos e enviar ministérios comissionados. Também para estabelecer presbíteros, além de impor as mãos com jejum sobre os enviados, os faziam também sobre os que recebiam autoridade de governo na igreja local, o que revela que o jejum era um princípio praticado nas ordenações de ministro também, conforme Atos 14, 23. E nas epístolas, nós encontramos menção de Paulo de ter jejuado em 2 Coríntios 6, versículos do 3 ao 5, 2 Coríntios 11, do 23 ao 27, ou seja, em toda a Bíblia nós vamos ver propósitos para jejum.
Qual o seu propósito? Jejue. Jejue não com fé no jejum. Jejue com fé no seu Deus. E saiba que o jejum não vai mudar Deus, mas vai mudar a sua atitude e a sua abnegação diante de um Deus todo-poderoso e soberano. Mas, amados, passando para o próximo ponto, que tipos de jejum existem? Quais são as formas de jejuar? Bom, há diferentes formas de jejuar. As que encontramos na Bíblia são o jejum parcial, que normalmente é um jejum que é praticado em períodos maiores ou quando a pessoa não tem condições de se abster totalmente do alimento por causa do trabalho ou por causa das suas condições de saúde, por exemplo. E lemos sobre a forma desse jejum no livro de Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 2 e 3 vai dizer: naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram em minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passassem as 3 semanas. Note que Daniel deixou de comer manjares desejáveis, mas ele comeu outras coisas. Talvez aquilo que ele não gostasse de comer, ele comeu e fez disso uma reverência ao Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. O profeta Daniel diz exatamente o que ficou, sem ingerir carne, vinho e manjar desejável. Provavelmente se restringiam a uma dieta de frutas e legumes, não sabemos ao certo. O fato é que ele se absteve de alimentos, porém não totalmente. E embora tenha escolhido o que aparentemente seja a forma menos rigorosa de jejuar, ele dedicou-se a ela por 3 semanas, 21 dias. Em outras situações, Daniel parece ter feito um jejum normal, como em Daniel 9:3, o que mostra que ele praticava mais de uma forma de jejum. Ao fim desse período, um anjo do Senhor veio a ele e lhe trouxe uma revelação tremenda. Declarou-lhe que desde o primeiro dia de oração que ele começou, ele já fora ouvido, conforme o versículo 12, mas que a batalha estava sendo travada, melhor dizendo, no reino espiritual. No versículo 13 ele diz isso. O que ocorreria ainda no regresso daquele anjo, no versículo 20. E aqui aprendemos também sobre o poder que o jejum tem nos momentos de guerra espiritual. Portanto, jejum parcial no momento de guerra espiritual é aconselhável. Jejum normal é a abstinência de alimentos, mas com ingestão de água. Foi a forma que o nosso Senhor adotou jejuar no deserto. Eu cresci ouvindo sobre a necessidade de jejuar bebendo água. Meus pastores diziam que no relato do Evangelho não há menção de Cristo ter ficado sem beber ou ter tido sede. E ele estava no deserto. Logo, sendo ele 100% homem e 100% Deus, provavelmente ele tinha o que beber. Está aqui em Mateus 4, verso 2. Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então a Bíblia não diz que ele ficou sem beber, né? Agora vem também o jejum. Jejum total é a abstinência de tudo, inclusive de água. Na Bíblia vamos encontrar poucas menções de ter alguém jejuado sem água, isso dentro de um limite no máximo 3 dias. Até porque a medicina diz que se você passar mais de 3 dias sem tomar água, você pode ter falência múltipla dos órgãos, inclusive os seus rins são os primeiros a paralisar. A água, meus irmãos, não é alimento e o nosso corpo depende dela a fim de que os rins funcionem normalmente. É que as toxinas não se acumulam à toa no organismo, elas têm um processo acumulativo. E há 2 exemplos bíblicos desse tipo de jejum. Um no Velho, outro no Novo Testamento. Isto é, no momento de crise em que os judeus como povo estavam condenados à morte por um decreto real do rei Assuero, pede a seu tio Mardoqueu que jejue por ela. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e minhas servas também jejuaremos. Depois iremos ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, eu pereci. Este é capítulo 4, verso 16. Paulo, na sua conversão, ele também usou essa forma de jejum devido ao impacto da revelação que recebera. Ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Atos 9, verso 9. Mas há qualquer outra menção de um jejum total maior do que esse, a não ser o de Moisés e Elias numa condição diferente que nós podemos explicar mais adiante? A medicina adverte contra o período de mais de 3 dias sem água como sendo nocivo à saúde.
Devemos cuidar do corpo ao jejuar e não agredi-lo. Lembre-se de que estará lutando contra a sua carne, sua natureza e seus impulsos, e não contra a sua saúde. Por isso, cuidado com os jejuns maiores do que 3 dias. A duração do jejum e o jejum prolongado. Quanto tempo deve durar então, pastor, um jejum? A Bíblia não determina regras desse gênero, portanto, cada um é livre para escolher quando, como e quanto jejuma. Nós vamos ver vários exemplos de jejum e duração diferente nas Escrituras. Eu, particularmente, quando eu faço jejum, eu costumo conversar com Deus na minha intimidade e dizer a Ele: Senhor, eu vou até onde eu aguentar e eu vou dar o meu melhor. Porque, meus amados irmãos, é melhor que você não vote do que você votar e não cumprir. Às vezes, por esquecimento, a gente termina perdendo o jejum. E aí, meu querido, é melhor não fazer esse tipo de colocação com o Deus Todo-Poderoso a que servimos. Devemos temer e tremer na sua presença. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom, um dia de jejum nós vamos ver no jejum do dia da expiação. 3 dias de jejum nós vamos ver no relato de Esther, em Esther 4,16 e no de Paulo em Atos 9,9. 7 dias de jejum por luto pela morte de Saul, nós vamos ver em 1 Samuel 31 e 13. 14 dias de jejum involuntário de Paulo e os que com ele estavam no navio, em Atos 27, 33. 40 dias de jejum do Senhor Jesus no deserto, conforme Lucas 4, versos 1 e 2. E 21 dias do jejum de Daniel em favor de Jerusalém, conforme Daniel 10 e verso 3, que eu já falei. A Bíblia fala de Moisés em Êxodo 34 e 28, de Elias em 1 Reis, capítulo 19 e 8, jejuando um período de 40 dias. Porém, vale ressaltar que estava em condições especiais, sob o sobrenatural de Deus. Moisés nem sequer bebeu água nesses 40 dias, o que humanamente é impossível, mas para Deus nada é impossível, conforme Lucas 1,37. Ele foi envolvido pela glória divina e o mesmo se deu com Elias, que caminhou 40 dias na força do alimento que o anjo lhe trouxe. Quer dizer, se o anjo lhe alimentar, você pode passar 40 dias. Se o anjo não alimentar, não faça não. Isso é um jejum diferente que começou com um belo depósito, uma comida celestial. Jesus, porém, fez um jejum normal com essa duração. Muitas pessoas erram fazer votos ligados à duração do jejum. Eu não aconselho. Ninguém deve fazer um voto de quanto tempo vai jejuar, pois isso lhe deixará preso. No caso de algo que fugiu ao seu controle, siga o conselho bíblico. O que é que diz em Eclesiastes, capítulo 5, versículos 4 e 5? Quando a Deus fizerem algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpra o voto que faz, é melhor que não votes do que votes e não cumpra, conforme eu disse no início. É impossível que haja uma intenção e um alvo quanto à duração do jejum no coração, mas não transforme isso em voto. Eu já tentei alguns jejuns prolongados e no meio do caminho eu fui forçado a interromper para socorrer um irmão, para fazer alguma coisa dentro do meu ministério pastoral. Mas também já comecei jejuns sem intenção de prolongado e, no entanto, isso acabou acontecendo, mesmo sem ter feito planos para isso. Ou seja, tudo está no controle de Deus. Portanto, quando for jejuar, Senhor, eu vou jejuar até o momento em que eu consiga. E isso é mais diante de Deus do que você marcar um horário e não cumprir. Algo especial num jejum prolongado, mas deve ser feito sob a direção de Deus. A Escritura mostra que Jesus foi guiado pelo Espírito ao seu jejum no deserto, conforme Lucas 4, verso 1. Conheço irmãos que têm jejuado por 30 e até 40 dias, embora eu pessoalmente não tenha feito um jejum tão longo. O maior tempo que eu jejuei apenas bebendo água foi 2 dias. Mas cada um desses irmãos confirma ter recebido de Deus uma direção para isso. Tá? Vale ressaltar também que certos cuidados devem ser tomados. Não podemos brincar com o nosso corpo. Uma dieta para desintoxicação do organismo antes do jejum é recomendada. E também na quebra do jejum prolongado, ou seja, por mais de 2 dias, procure orientação e acompanhamento médico se o Senhor lhe dirigir a um jejum desse gênero. Há muita instrução na forma de literatura que também pode ser adquirida. Portanto, nós podemos entender que a medicina foi construída por Deus para tal coisa. Porém, em jejuns de menos de 12 horas, você pode fazer quando você sentir a vontade,
através do Espírito Santo. Agora, uma questão bem interessante. Nós já temos 30 minutos de aula, 30 e poucos minutos, e uma coisa bem interessante. Nós podemos falar que estamos jejuando, pastor William? Ou o jejum precisa ser mantido em segredo? Pois bem, algumas pessoas são extremistas quanto à descrição do jejum, enquanto outras, à semelhança dos fariseus, tocam trombeta diante de si. Lá em Mateus 6, versículos 16 e 18, Jesus condena o exibicionismo dos fariseus, querendo parecer contristados aos homens para testar a sua espiritualidade. Ele não proibiu de se comentar sobre o jejum, senão a própria Bíblia estaria violando isso ao contar o jejum que ele fez, não é verdade? Como souberam que Cristo, que estava sozinho no deserto, fez um jejum de 40 dias? Certamente porque Jesus contou aos seus discípulos. Não saiu relatando perante todo mundo, mas discretamente repartiu sua experiência e o seu testemunho com os seus discípulos. Eu particularmente comecei a jejuar estimulado pelo relato da experiência de outros irmãos. Depois é que comecei aos poucos a entender o ensino bíblico sobre o jejum e louvo a Deus pelas pessoas que me estimularam, sabe? Precisamos tomar cuidado com determinadas pessoas que não têm o que acrescentar à nossa edificação e somente atacam e criticam. Lembro-me que o primeiro jejum que fiz na minha adolescência, cortei só o almoço, mas tomei um refrigerante para não sofrer muito. Fiz isso para orar por um amigo que queria ser batizado no Espírito Santo. Diz o pastor que escreveu um comentário bíblico bem interessante. É o pastor de nome, deixa eu ver aqui, o nome dele que eu já lhe digo. O pastor que está fazendo esse comentário, procurando aqui nos meus escritos, é um pastor por nome Luciano Subirá. Pois bem, então, como eu estava falando, já devemos fazer, meus irmãos, o jejum dessa forma. Não devemos também falar a todo mundo que estamos jejuando, mas também não precisamos manter em segredo absoluto, como se isso fosse tirar o poder do jejum em relação ao que temos feito. Aqui. Depois eu ouvi de alguns irmãos comentários sobre jejuar mais de um dia. E aí procurei saber como seria sobre jejuar mais um dia. E eu fui aprendendo que jejuar não é uma questão de tempo não, sabe? É uma questão de propósito, é uma questão de você ter intimidade com Deus. E aquilo que eu não aprendi na igreja ou na literatura cristã, eu penso de forma sábia e cuidadosa, que eu aprendi diretamente do Espírito Santo. E nós podemos estimular outros à prática do jejum. Basta nós partilharmos nossa experiência e incentivá-los a isso. Mas o jejum, ele não precisa ser mantido em segredo total e nem vai perder a sua força se você falar para alguém. Certas vezes nós nos deparamos com situações que precisamos informar que estamos jejuando. Certa vez eu fui fazer uma visita pastoral e a pessoa me ofereceu para fazer um lanche, para tomar um café, para comer uns biscoitos. E eu precisei chegar e dizer: meu irmão, não é desfeita, é que eu estou em consagração. Tá? Eu não posso aceitar, seria muito bom, mas eu não posso aceitar agora. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando, bom apetite para você, para sua família, mas eu não posso jejuar. Então, o jejum não precisa ser mantido em segredo. Nós podemos falar que estamos jejuando. Nós não podemos tocar trombeta, porque estamos fazendo o jejum. Nem também podemos fazer o jejum de qualquer forma. O nosso jejum, quando estamos de jejum, nós temos que fazer um jejum também consagratório. Ou seja, você está meditando na palavra, você está escutando louvores, você está louvando a Deus, você está envolto nas coisas de Deus. Também fazer um jejum. Por exemplo, vou fazer um jejum e vou dar uma corrida, ou vou fazer isso e aquilo. Tudo bem, se você está escutando um som, você pode fazer um jejum assim. Ou então você praticar um esporte. Agora você fazer um jejum assistindo filmes filmes de ação, filmes de aventura, que tem a violência. Esse jejum Deus não aceita, queridos. Deus, ele é completamente exclusivista. Ele não aceita quem está em cima do muro. Aliás, quem está em cima do muro já é do lado dele, já é do lado do diabo já. Portanto, meus amados irmãos, não pode se fazer um jejum estando em cima do muro.
Nós precisamos fazer um jejum com convicção de que Deus está recebendo o nosso jejum, sabendo também que nós temos que fazer um jejum com responsabilidade, porque o jejum não foi feito para nós agredirmos o nosso corpo, e sim agredirmos de forma espiritual o nosso inimigo, e exaltarmos de forma espiritual o nosso Deus, e mortificarmos a nossa carne, mas não é para nós morrermos. Portanto, cuidado quando forem fazer o jejum, porque o seu propósito é tão importante ou mais importante do que o tempo em que você vai fazer esse jejum. Já estou pertinho de concluir, tá? E quero dizer que depois você pode aí nos comentários colocar a sua pergunta, o seu questionamento, que nós vamos estar lhe respondendo. Quero concluir dizendo que haverá períodos em que o Espírito Santo vai nos atrair mais e mais para o jejum, e épocas em que quase não sentiremos a necessidade de fazê-lo. Já passei anos sem receber nenhum impulso especial para jejuns de mais de 3 dias, e mesmo esses foram poucos. Houve épocas em que seguidamente sentia vontade de fazer jejuns mais prolongados, porém penso que o jejum normal de um dia de duração é algo que os cristãos deveriam praticar mais, mesmo sem sentir nenhuma urgência espiritual para isso. Nós trabalhamos com um momento de clamor de meio-dia na nossa igreja, e como é de meio-dia, o que é que eu faço? Normalmente eu entrego o meu jejum às 7 da manhã e continuo com esse jejum até após o período do clamor de meio-dia. Então vou almoçar de 1 hora. Quando eu entrego esse jejum de 1 hora, eu já tenho feito aí pelo menos 7 até as 13 horas, são 5 horas de jejum. Se eu puder passar um pouquinho mais, se eu estiver me sentindo bem, eu passo um pouquinho mais, mas isso pelo menos uma vez por semana nós devemos fazer. Quanto à ocasião que nós devemos jejuar, como foi dito aqui nesse vídeo, nós devemos jejuar sempre que houver uma necessidade de fazermos jejuns. Se nós vamos para uma batalha espiritual e você já sabe que vai para essa batalha espiritual, você pode jejuar um pouco antes. Se você vai fazer uma consagração de ministros, você que é líder da sua igreja, vai fazer uma consagração de ministros, jejune antes. Se você vai está precisando de algo verdadeiramente impossível aos olhos naturais, jejum, faça um jejum parcial. Se você está orando por alguém que está passando por um problema de enfermidade, faça um jejum a respeito disso. E se o caso for de vida e morte, pastor, faça um jejum total. O importante é que você não marque um tempo com Deus para esse jejum, a não ser que verdadeiramente você esteja convicto de que Deus quer que você faça nesse período. São particularidades e intimidades, irmãos, que nós temos que ter com o nosso Deus. E não é o pastor William que vai ensinar essas intimidades para vocês. Nós estamos aqui com o propósito de levar para vocês o embasamento bíblico do jejum. E eu creio que essa aula teve essa relevância. Aos meus alunos do STHG, eu agradeço pela oportunidade deles estarem conosco nesse momento difícil em que nós não podemos estar em sala de aula. E agradeço a você que está no YouTube acompanhando as nossas transmissões, as nossas lives, acompanhando esse estudo bíblico, essa videoaula. Eu gostaria que você nos ajudasse, botando nos comentários. Se você gostou, aperta lá o like, isso vai fazer com que outras pessoas do YouTube também recebam esse nosso vídeo. E certamente Deus vai a cada dia mais abençoar o nosso ministério. Você pode compartilhar para os seus amigos que têm dúvida a respeito disso. Você pode ministrar na sua igreja. Fique à vontade, eu estou colocando em domínio público para que você possa fazer uso desse material. Se precisarem alguma resposta mais específica, eu vou deixar aí nos comentários, na descrição do vídeo, eu vou deixar o meu número e vou deixar o meu e-mail. Por favor, entre em contato. Nós estaremos então trazendo um complemento a essa matéria. Desde já quero agradecer a Deus, agradecer a coordenação do Seminário Teológico Nova Jerusalém, Seminário Teológico Halangran, e quero agradecer a você por estar aqui comigo durante esses 40 minutos de aula que tivemos. Certo de que o Espírito Santo nos deu a iluminação para nós estarmos juntos, eu já agradeço a Deus pela tua vida em oração, dizendo assim: Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por cada vida, Senhor, aqui, Pai, presente, Senhor, nesse estudo bíblico. Que o Senhor venha a cada dia, Senhor, mais e mais abençoá-los e guardá-los de todo mal. Queremos tão somente, Senhor, estar no centro da Tua vontade, porque sabemos, Pai, que sem Ti nada podemos fazer, Pai.
mas a tua palavra também assevera que em ti nós somos mais que vencedores. Muito obrigado, meu Deus, por essas vidas. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Fiquem com Deus, a paz do Senhor. Tchau, graça e paz.